Pois é, e abril é o mês da hipertensão. No Brasil, pelo menos 15% da população sofre com a pressão nas alturas. E neste ano, os especialistas querem chamar a atenção dos hipertensos para o controle à mesa. Comigo aqui hoje o cardiologista Cláuber Lourenço e o professor José Henrique. Nos conhecemos pelo Twitter, o @bemviver, né, José Henrique? E você é um dos exemplos aí de quem está vencendo a hipertensão. O Zé Henrique, para vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui, peço aos meus amigos aqui do estúdio, olha como ele era e, claro, como ele está hoje, né? Aqui, Zé Henrique, pode mostrar quanto você pesava? Pesava 121 quilos no começo de 2010. E foi quando eu iniciei a dieta, e as fotos de baixo eu fiz no final do ano para poder comparar. E era uma brincadeira comigo mesmo, nem imaginava que essas imagens fossem... Mas é bacana a gente divulgar, porque na verdade inspira muita gente, principalmente aquelas pessoas que também estão convivendo com a hipertensão. A hipertensão, né, Cláudia, a gente sabe que tem alguns fatores de risco, o sal aí é considerado vilão. Mas por que a gente não pode comer sal? Porque pode levar à hipertensão. Então, esse grande vilão, a gente fala muito dele, mas pouca gente entende mesmo por quê. Quando eu faço a ingesta de sal, é muito simples, se a dona de casa deixar o sal aberto, ele vai encher de umidade, ele vai ficar todo úmido horas depois. Isso acontece também no meu organismo, aquele excesso de sal, excesso de sódio, faz com que eu puxe, que eu carregue, que eu leve mais líquido para dentro dos vasos. Se eu tenho uma quantidade de líquido já que mantém uma pressão adequada e aumento muito esse líquido, a pressão naquele local vai aumentar bastante. Então, pelo excesso de líquido puxado, trazido por esse sódio, eu vou ter um aumento natural da pressão arterial. O que você sentia? Você sentia alguma coisa, Zé Henrique? Então, eu estava conversando com o doutor um pouco antes. A minha hipertensão, ela era assintomática. Mas eu sabia... Tá o perigo, né? Exatamente. O meu pai faleceu sem saber que era hipertenso e morreu muito novo. A minha mãe é hipertensa, os meus irmãos são hipertensos e todos nós controlamos. Eu controlo a hipertensão com medicamento desde de 35 anos de idade. Então, controlando dessa forma, eu não tenho o menor problema. Então, o que precisa realmente é de controle, né? A gente tem que controlar com medicamento, com atividades físicas, o fator peso também é determinante. Tem um peso, né? Tem o peso, realmente. Prejudica um pouco no controle da hipertensão. A gente está falando de controle, você citou atividade física e o Cláuber Lourenço, o doutor Cláuber, acabou de voltar de um congresso e os cardiologistas querem cada vez mais esse controle, doutor Cláuber, à mesa. Nós mostramos alguns alimentos com a ajuda da nutricionista Luciane Crozara e você nos passou também mais 2 alimentos que são, assim, importantíssimos e que podem aí ajudar a baixar a pressão. Além dos que ela salientou, que são muito interessantes e muito importantes, a gente tem hoje o uso da beterraba, tanto em suco, como na alimentação, como uma salada. A beterraba, ela tem um efeito de dilatação do vaso, ela funciona como um vasodilatador. Então, ao contrário daquele sal que puxou líquido, ela vai fazer com que o meu vaso aumente. É como se a minha estradinha muito curtinha para que o carrinho passasse, ela ficasse mais larga. Aquele fluxo de sangue vai passar com mais facilidade. E com isso eu vou ter um controle mais adequado da pressão. E aí tenho até um alerta, para quem estiver fazendo atividade física inicial e que de repente está tendo aquelas dores, dói aqui, dói ali, a beterraba também ela tem um poder de que ela consegue diminuir um pouquinho o ácido lático, que é a substância que causa dor quando a gente começa a fazer atividade física. Ela também vai auxiliar nesse sentido. E a outra... dói. E dói bastante, né? E a outra é a banana, que ficou tão famosa aí pelo Gustavo Kirten, que era o tenista, né? Extremamente rica em potássio. Então, o que ela faz? Eu faço uma ingesta maior de potássio e ela, com esse potássio aumentado dentro do organismo, existe uma predisposição a uma eliminação mais fácil pelo rim do sódio. Existe uma bombinha no nosso organismo, que a gente chama de sódio e potássio, e que regula esse controle. Eu faço uma ingesta maior de potássio, eu elimino um pouquinho, jogo fora mesmo, pela urina, o sódio. Então, quer dizer, eu vou conseguir também reduzir a pressão. Qual a quantidade, né, da beterraba e da banana? Como administrar isso? Então, a beterraba, a gente sabe que inclusive dela é possível fazer o açúcar. Exato. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né, nesse controle de peso. Exatamente. Né, e na própria glicemia. Então,
Pode afetar a questão da diabetes, né? Também. E eu posso me tornar um pré-diabético comendo em excesso. Então, a gente sempre diz que é o equilíbrio. Então, o que eu deveria fazer é fazer medidas que eu consiga uma alimentação saudável e usando isso na minha mesa diariamente, mas não uma única substância. Se hoje eu estou usando a beterraba, amanhã eu vou usar a banana, no outro dia ela deu o exemplo do alho, que esse sim eu posso usar no dia a dia, e eu fazer uma mescla e a cada 2, 3 dias substituindo esses alimentos, é muito possível. Eu tenho aqui um comentário também pelo Twitter do Alexandre Heller sobre outros alimentos, eu já volto com você. Como que foi essa adaptação à mesa? Você tem conseguido controlar, porque você disse que toma medicação, né, José Henrique? Mas você tem conseguido controlar a mesa? Você tem esses alimentos citados pela Luciana e pelo Dr. Cláudio? Ah, sim. Na verdade, a medicação, que fique bem claro, para hipertensão, né? No caso, para a dieta, não usei nenhum tipo de medicação. Você usou um SPA, né? O famoso SPA. O SPA, esparadrapo na boca. Mas no começo não foi um pouco assim, trabalhoso, porque a gente tem que readaptar, né? É uma reeducação alimentar. Eu era como um adolescente, eu comia só de 2 coisas, tudo e muito. Agora, então, o que eu fiz? Eu passei a me alimentar muito melhor, porque tem as alimentação por tempo, né? A gente não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Exato. E ao alimentar, diminuir bastante. Então, o meu controle foi esse. Eu adaptei alguns alimentos que eu não tinha tanto costume e diminuí bastante. Então, agora foi tranquilo. Agora estou na fase de manutenção. No caso da manutenção, facilita muito. É verdade. Eu como de quase tudo, porém com uma quantidade bem menor. E está super bem, né? Não faz falta mais. Eu não tenho. Se algum dia eu passo um pouco da conta, se eu como um pouco mais, aquela lasanha gostosa, eu sinto um peso, não só na consciência, mas o corpo pesa mesmo. Também, não só na questão do peso de quilo, né? Mas porque pesa, o corpo sente, é muito alimento. E a gente vai continuar esse papo aqui com o Dr. Cláudio Lourenço, cardiologista, e com o professor José Henrique, que está com a gente aqui hoje. Então não saia daí que eu volto já e com uma dica importante para você que tem filhos aí entre 15 e 19 anos acima do peso. Então não saia daí.